Bom, pessoal, então retomando o estudo da abstrativização do controle concreto, difuso de constitucionalidade. Primeiramente, é importante destacar que no Brasil nós temos tanto o controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, como o controle difuso concreto de constitucionalidade. Em razão desses dois sistemas, é que durante muito tempo o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, a decisão proferida pelo Supremo teria efeitos distintos a partir da ação, a partir do sistema em que a decisão foi proferida. Ou seja, se aquela declaração de inconstitucionalidade tivesse sido proferida no sistema do controle concentrado abstrato, a partir de ações abstratas do controle de constitucionalidade, a decisão teria efeito erga omnes vinculante. Se a decisão desse mesmo Supremo Tribunal Federal, declarando o ato inconstitucional, tivesse sido proferida a partir do sistema de controle difuso concreto de constitucionalidade, a partir de ações concretas, controle suscitado de forma incidental naquela ação, decisão proferida pelo Supremo, teria efeito interparte. Ou seja, nós teríamos dois sistemas que caminhariam em paralelo e não se tocam. Não haveria, portanto, contato. Mesmo que a decisão fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E tanto é assim que foi incorporado ao sistema jurídico brasileiro o artigo 5210, não apenas na Constituição Brasileira de 88, mas já nas Constituições brasileiras anteriores. Tá? O 5210 da Constituição, nós já vamos até ele, tinha uma finalidade de aproximar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo, a partir do controle difuso concreto, aos efeitos das decisões quanto à declaração de inconstitucionalidade proferidas pela Suprema Corte norte-americana. Como já falamos no bloco anterior, característica do sistema americano é que as decisões proferidas pela Suprema Corte norte-americana têm força de precedente vinculante. Mas isso não é do sistema brasileiro. Tendo em conta não ter esse efeito vinculante no sistema brasileiro, pelo menos não à época, das decisões proferidas pelo Supremo, principalmente falando aqui em controle difuso, concreto, incidental de constitucionalidade, foi incorporado ao direito brasileiro, não apenas na Constituição de 88, mas nas Constituições anteriores, o dispositivo que hoje consta do artigo 5210 da Constituição. Vamos até ele? Então pega aí 5210. Diz lá, compete principalmente ao Senado Federal, preste atenção, ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional ou decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a ideia aqui que motivou esse dispositivo? O Supremo Tribunal Federal, a partir de ações concretas, incidentalmente, declara a inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo. Processo objetivo. Efeito interparte. Remete essa decisão, remete a declaração de inconstitucionalidade ao Senado Federal. O Senado Federal, por sua vez, edita uma resolução, chamada de resolução suspensiva, suspendendo com efeito erga omnes, ou seja, para todos, ampliando os efeitos subjetivos da decisão do STF, limitada às partes daquele processo que foi proferido, e agora suspendendo a eficácia da lei erga omnes para todos. Então esse instrumento ele foi incorporado ao sistema brasileiro, porque aqui não era característica do nosso sistema que decisões do Supremo, mesmo tratando de questões constitucionais, de controle de constitucionalidade, aquelas emitidas a partir de processos subjetivos, de ações concretas, que tivesse efeito erga omnes ou vinculante. Não. É inerente ao nosso sistema, ou era até então, que o efeito fosse interparte. Mas muitos autores já criticavam essa ideia, não apenas a partir da Constituição de 88, mas já com base na Constituição anterior. E Lúcio Bittencourt era um deles. Dizia Lúcio Bittencourt que os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal, quando exerce controle de constitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
mesmo proferida a partir de uma ação concreta, de um processo subjetivo, suscitado incidentalmente naquela ação, deveria a decisão do Supremo, que declara o ato inconstitucional, ter efeito ergal. Ele trazia um argumento bastante simples, mas difícil de refutar. Adota-se no Brasil a tese prevalente no direito americano da nulidade dos atos inconstitucionais. Então significa dizer que se o Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, declara um ato inconstitucional, ele está dizendo que esse ato é nulo de pleno direito. Indagável Lúcio Bittencourt. Se o ato é nulo, ele não pode ser nulo só para Antônio, José, não pode ser nulo só para quem foi parte naquele processo a partir do qual a questão constitucional foi suscitada. Não importa se a questão constitucional foi suscitada a partir do processo subjetivo. O que importa é que a Suprema Corte do país, o guardião maior da Constituição, declarou o ato nulo de pleno direito, declarou o ato inconstitucional. Essa decisão, portanto, dizia lá o Lúcio Bittencourt, quanto à declaração de inconstitucionalidade, deve ter efeito erga omnes, tendo em conta a própria natureza do ato inconstitucional, ser um ato nulo de pleno direito. Logo, a função do 5210 não seria ampliar os efeitos subjetivos da decisão do Supremo, que por si só teria efeito erga omnes, mas sim conferir maior publicidade à decisão, porque proferida a partir do processo subjetivo. Então, a partir da edição da resolução pelo Senado Federal, que inclusive estaria vinculado à decisão, obrigado a editar a resolução suspensiva, não foi a posição que prevaleceu, mas era defendida por Lúcio Bittencourt, você tornaria pública aquela decisão para que todos os órgãos do Poder Judiciário, todos os tribunais do país soubessem que aquela lei declarada inconstitucional pelo Supremo não mais pode ser aplicada. Então, a finalidade seria apenas conferir maior publicidade àquela decisão, pois o efeito erga omnes decorreria da própria nulidade do ato inconstitucional. Mas essa tese não prevaleceu. Essa tese foi vencida à época e ficou durante muitos anos engavetada. E foi ressuscitada pelo ministro Gilmar Mendes. Mas vamos aqui simplesmente, ou primeiramente, entender esses efeitos paralelos das decisões proferidas em controle difuso concreto e controle concentrado abstrato. Então veja que no controle concentrado, realizado de forma abstrata, o efeito é ex tunc, retroativo, erga omnes e vinculante. Então veja que o efeito será erga omnes vinculante no controle concentrado. Já no controle difuso, concreto e incidental, também ex tunc, tendo em conta a nulidade do ato inconstitucional, interpartes e não vinculante. Assim sendo, aquela primeira decisão proferida pelo Supremo, no HC, em que se declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei de Crimes Hediondos, teria efeito inter partes, não vinculante. Ou seja, os juízes poderiam continuar a aplicar a Lei de Crimes Hediondos, impedindo a progressão de regime. Assim como falado pela teoria tradicional, em regra, a declaração de inconstitucionalidade em controle difuso concreto produz efeito inter partes e não vinculante. Portanto, após declarar a inconstitucionalidade, STF comunica ao Senado que poderá, não é deverá, suspender a execução no todo ou em parte. Cuida-se de decisão, veja só, discricionária do Senado Federal. Essa foi a posição que prevaleceu. Caso ele resolva fazer isso, editar a resolução suspensiva, ampliar os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do STF que era inter partes, os mesmos passariam a ser erga omnes a partir da resolução do Senado. Então, a resolução do Senado amplia a eficácia do controle difuso realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a posição tradicional
que prevalece ou prevalecia até então, nós vamos ver. O ministro Gilmar Mendes, portanto, ressuscitando a tese de Lúcio Bittencourt, diz que não faria sentido, principalmente nos dias atuais, onde você tem o STF exercendo controle de constitucionalidade, não apenas difuso, incidental, mas principalmente concentrado abstrato, processo de massa, que as decisões do STF, quando se manifestem quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, os efeitos daquela decisão não sejam meramente interpartes, pouco importando se a decisão do STF foi proferida a partir de uma ação concreta, de um processo subjetivo, de uma ação abstrata, de um processo objetivo, se é a partir do controle difuso, se é a partir do controle concentrado, declarada em constitucionalidade de lei ou ato normativo, exercendo o controle de constitucionalidade, decisão do STF, deveria, por si só, ter efeito erga omnes e, consequentemente, vinculante. Está declarando o ato inconstitucional, nulo de pleno direito, ou seja, esse é o entendimento da Corte Suprema. Aqui, os princípios da segurança jurídica, celeridade, economia processual, indicariam que essa seria a melhor solução. Conjugado ainda com a teoria da nulidade dos atos inconstitucionais. Então, o ministro Gilmar Mendes ressuscitou a tese da abstrativização do controle difuso concreto de constitucionalidade, defendendo, ministro Gilmar Mendes, que o 5210 tivesse a finalidade apenas de conferir maior publicidade à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E se prevalece essa posição, vamos ver se prevaleceu, se prevalece essa posição, ou se prevalecesse essa posição, caberia reclamação por descumprimento daquela primeira decisão do Supremo Tribunal Federal no HC, em que foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos, porque aquela decisão teria efeito erga omnes ao declarar inconstitucional a lei de crimes hediondos e vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário. Sumarizando o que dissemos, efeito da declaração segundo a teoria da abstrativização do controle difuso concreto. A teoria da abstrativização do controle difuso preconiza que se o plenário do Supremo decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes vinculante. Assim, segundo essa concepção, se em abril de 2006, um juiz criminal de Rio Branco, por exemplo, decidisse que era constitucional a proibição de progressão de regime em crime hediondo, o réu prejudicado poderia formular uma reclamação diretamente ao Supremo, alegando que a autoridade de sua decisão seria ou estaria sendo desrespeitada. De que decisão? Essa decisão proferida em HC, no HC 82959, de 23/2 de 2006. Portanto, se em abril, olha só, após aquele HC, um juiz decidisse pela constitucionalidade da proibição de regime, violaria o que decidido no referido HC. Decisão aquela que teria efeito erga omnes e vinculante. O STF, nesse caso, iria conhecer a reclamação e julgá-la procedente, determinando que a decisão do juiz fosse cassada. Para essa corrente, o artigo 5210 teria sofrido uma mutação constitucional e, portanto, deve ser reinterpretado. O papel do Senado, então, seria apenas dar publicidade à decisão. Em outras palavras, a decisão do STF, mesmo em controle difuso, já é dotada de efeito erga omnes e o Senado apenas confere publicidade. Como falado, Lúcio Bittencourt já dizia parecer inexplicável que a doutrina, quase à unanimidade, afirmasse que o ato declarado inconstitucional é nulo de pleno direito e, ao mesmo tempo, que a declaração de inconstitucionalidade tivesse efeito apenas inter partes. Dizia Lúcio Bittencourt que se o Senado não agir, nem por isso ficará afetada a decisão,
o qual continuará a produzir todos os seus efeitos regulares, que de fato independem de qualquer dos poderes. O objetivo do 45, inciso 4, da Constituição de 67 e 69, que é o atual 5210, seria, já afirmava Lúcio Bittencourt, apenas tornar pública a decisão do Supremo Tribunal Federal, levando ao conhecimento de todos os cidadãos, e também, por óbvio, demais órgãos do Poder Judiciário. Dizer que o Senado suspende a execução da lei é, ou seria, positivamente impropriedade técnica, uma vez que o ato, sendo inexistente ou ineficaz, nulo, não pode ter suspensa a sua execução. Então, o argumento do Lúcio Bittencourt é: se o ato é nulo e declarado assim pelo Supremo, vou suspender a execução de quê? Se o ato já é nulo. Não faz o menor sentido. Como destacamos, o referido dispositivo tinha por objeto conciliar a necessidade prática de se ampliar os limites subjetivos da decisão com o princípio, até então rígido, da separação de poderes, dogma já superado, conforme Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes foi, portanto, o responsável por reavivar a tese de Lúcio Bittencourt, defendendo uma leitura do inciso 10, artigo 52 da Constituição, que destaca competir ao Senado suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Por essa reinterpretação, por essa mutação constitucional, as decisões do STF, por si só, já teriam efeito erga omnes, sendo função do Senado apenas dar maior publicidade à decisão da Corte. Assim, justifica o ministro Gilmar Mendes. Parece legítimo entender que a fórmula relativa à suspensão da execução da lei pelo Senado há de ter simples efeito de publicidade. Dessa forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, difuso e incidental, chegar à conclusão de modo definitivo de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que publique a decisão no Diário do Congresso Nacional. Essas, portanto, são as ideias desenvolvidas tanto por Lúcio Bittencourt, reavivada por ou pelo ministro Gilmar Mendes. Mas agora a questão que importa para nós é: o STF, na reclamação 4335-Acre, reclamação essa que foi interposta a partir de uma suposta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, lá no HC, antes da própria edição da súmula vinculante 26. Então veja que a reclamação ela foi interposta antes da edição da súmula vinculante 26. Então alegava-se na reclamação 4335 e também em outras reclamações, violação aos efeitos da decisão proferida pelo Supremo nesse HC 82959. E não violação à súmula vinculante 26, que não tinha sequer sido editada. Vamos entender melhor, então, essa reclamação 4335 e o que foi decidido na mesma. Vejamos o que foi decidido nessa reclamação 4335-Acre e nossas conclusões a respeito do tema. Lei 9882 de 90 vedava a progressão de regime para crimes hediondos equiparados. A Lei 8.072 de 90, sua redação original, determinava que os condenados por crimes hediondos ou equiparados deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado. Ou seja, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos proibia a progressão de regime em crimes hediondos e equiparados. O STF julga essa proibição inconstitucional no HC 82959, em 23 de 2 de 2006, relatoria do ministro Marco Aurélio. Então, 23 de 2 de 2006, o STF, ao julgar o referido habeas corpus, impetrado em favor de um único preso, declarou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, na sua redação original, que proibia a progressão de regime. Foram apontadas duas razões principais, além de outros argumentos. Primeiro, a norma violava o princípio constitucional da individualização da pena, já que obrigava o juiz a sempre condenar o réu ao regime integralmente fechado, independente do caso concreto e das circunstâncias pessoais do réu. E dois,
a norma proibia a progressão do cumprimento de pena, de regime do cumprimento de pena, o que inviabilizaria a ressocialização do preso. Quais seriam os efeitos da decisão proferida nesse HC 82959 São Paulo? Após a decisão do Supremo, deu-se intenso debate na doutrina e jurisprudência acerca de sua amplitude. A dúvida que surgiu foi a seguinte: a decisão do STF proferida no HC 82959 tinha eficácia vinculante e efeito erga omnes? Os demais juízes e tribunais estavam obrigados a acatar a decisão tomada pelo Supremo no referido habeas corpus? A resposta dependeria da corrente adotada. Pela concepção tradicional clássica, não estariam obrigados, pois o efeito seria inter partes. Ou seja, os juízes não estariam vinculados ao que proferido no HC 82959. Não estariam vinculados à declaração de inconstitucionalidade incidental emitida nesse habeas corpus, pois o efeito seria inter partes. Já pela tese da abstrativização, do controle difuso concreto, os demais juízes e tribunais estariam obrigados a acatar a decisão tomada pelo Supremo no HC 82959, pois a decisão, ainda que tomada a partir de processo subjetivo, de ação concreta, proferida incidentalmente no referido HC, teria efeito erga omnes e vinculante. Logo, uma vez violada, caberia reclamação ao STF. E aqui interessante, caberia reclamação ao STF pedindo para que fossem cassadas decisões que violassem o que decidido nesse HC, hein? Esquece a súmula vinculante 26 que não existia à época, hein? Então, se prevalente a teoria da abstrativização, caberia reclamação pedindo para que fossem cassadas decisões que violassem o que decidido pelo Supremo no HC 82959. Porque a decisão quanto à declaração de inconstitucionalidade teria efeito erga omnes e vinculante. Mas será que na reclamação 4335 do Acre prevaleceu a tese do ministro Gilmar Mendes? E por que eu chamo a atenção? Porque muitos autores, muitos professores até, disseram que na reclamação 4335 Acre, o STF teria adotado a tese da abstrativização do controle difuso concreto de constitucionalidade. Eu vou mostrar para vocês que não foi adotada essa tese na reclamação 4335 Acre. Não foi isso que o STF decidiu. Vamos à discussão, então. Pode-se dizer que o STF acolheu a teoria da abstrativização do controle difuso? O STF decidiu que houve mutação constitucional do artigo 5210, que o papel do Senado atualmente é apenas de dar publicidade à decisão? Nessa reclamação, não. A resposta para essa pergunta é negativa. E é isso que extrai do resultado da reclamação 4335 Acre, relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado 20/3/2014. Então, preste atenção na situação concreta, hein? Em abril de 2006, ou seja, após a decisão do STF declarando inconstitucional o artigo 1º, o parágrafo 1º, desculpe, do artigo 2º da Lei 8.072/90, no HC 82959 São Paulo, ou seja, após a decisão no HC, o juiz da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, Acre, indeferiu o pedido de progressão de regime em favor de um condenado, argumentando que a Lei de Crimes Hediondos proibia a progressão e que a decisão do Supremo no HC 82959 somente teria eficácia erga omnes se o Senado Federal suspendesse a execução do dispositivo da Lei de Crimes Hediondos. Teoria tradicional. Foi declarada inconstitucionalidade incidentalmente em um HC, em uma ação concreta, um processo subjetivo, efeito inter partes. A decisão do Supremo, portanto, lá nesse HC, não tem efeito erga omnes, não me vincula. O efeito erga omnes vai surgir a partir da edição da resolução suspensiva pelo Senado Federal. Enquanto não é editado, a decisão do Supremo permanece limitada às partes daquele HC e a lei permanece não só existente, como eficaz no sistema jurídico, podendo ser aplicada para outros casos. Logo, nesse novo caso em que se pede progressão de regime, eu, juiz da Vara de Execução Penal, nego, com base na lei, que continua, segundo a doutrina tradicional, segundo a jurisprudência clássica, continua vigente no sistema jurídico.
O réu, assistido pela Defensoria, formulou reclamação no STF, alegando que o entendimento do juiz de primeira instância ofendeu a autoridade da decisão do STF no HC 82959 São Paulo. Segundo argumentou o condenado, o Supremo já havia definido que o dispositivo era inconstitucional. Logo, ninguém mais poderia discordar, mesmo que a decisão tenha sido tomada em sede de controle difuso. Então perceba que foi impetrada reclamação, alegando violação da decisão proferida no HC, e que a decisão por si só, tendo em conta a nulidade do ato inconstitucional, não se limitaria às partes naquele HC. A norma é nula de pleno direito. E se assim for, a reclamação deve ser conhecida e o STF determinar ao juiz da vara de execuções penais que seja analisado o pedido de progressão de regime, cassando a decisão anterior que vedou o pedido de progressão, com base na lei declarada inconstitucional. E agora é o problema que exige a atenção de vocês e que gerou muita confusão. O STF conheceu a reclamação. Lembra que eu disse para vocês que normalmente o STF não conhecia a reclamação, mas concedia HC de ofício? Não é caso de reclamação, HC de ofício. Não é caso de reclamação, HC de ofício. Mas nessa reclamação 4335, o STF conheceu a reclamação. E, professor, então se ele conheceu a reclamação, ele entendeu que foi violada a decisão proferida por ele, Supremo no habeas corpus? Aqui é que reside o problema. Temos que analisar os fundamentos dos votos de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas já antecipo que, embora o STF tenha conhecido a reclamação, ele não adotou na reclamação 4335 a tese da abstrativização. E, professor, agora fiquei confuso. Calma, nós vamos dissipar essa confusão. Como o STF julgou essa reclamação? Por maioria, o STF conheceu a reclamação e julgou procedente, hein? Veja só, ele não só conheceu, entendeu que era caso de reclamação, como julgou procedente, determinando a cassação da decisão que impediu a progressão de regime e que o juiz proferisse outra decisão, agora analisando os requisitos subjetivos e objetivos para a progressão de regime estabelecidos na Lei de Execução Penal. Mas, como dito, olha só, é preciso, no entanto, ter calma e analisar o voto de cada julgador. Apenas dois ministros afirmaram expressamente que as decisões do plenário do Supremo, proferidas em controle difuso de constitucionalidade, possuem efeito erga omnes. Ou seja, apenas dois ministros expressamente adotaram a tese da abstrativização do controle difuso concreto de constitucionalidade. E defenderam, por mutação constitucional, que o papel do Senado seria tão somente dar publicidade ao que foi decidido, como dito, havendo uma reinterpretação, uma mutação constitucional do artigo 5210. Esses votos foram proferidos pelo ministro Gilmar Mendes e Eros Grau. 2 votos. Então, 2 ministros, e aqui é importante, 2 ministros conheceram a reclamação por entenderem que houve violação ao que decidido pelo Supremo lá no primeiro habeas corpus, pois aquela decisão já teria por si só efeito erga omnes. Já os demais ministros conheceram a reclamação por outro fundamento, e não em razão da suposta abstrativização. Os demais ministros, olha só, refutaram, ou pelo menos não aderiram a tais conclusões. Assim, para a maioria do Supremo, a decisão em controle difuso continua, olha lá o que decidiu essa reclamação, ainda produzindo, em regra, efeito apenas interparte. E o papel do Senado é o de amplificar essa eficácia subjetiva da decisão. Mas aqui é importante explicar um detalhe. Veja que essa reclamação 4335 Acre, ela foi interposta antes da edição da súmula vinculante 26. Contudo, ela não foi julgada. Ela só foi levada à pauta para julgamento após a edição da súmula vinculante número 26. Então veja só, não existia a súmula vinculante 26,
Tinha-se a primeira decisão do STF em HC. Aí depois, posteriormente, o juiz nega progressão de regime em outro caso. Defensoria entra com reclamação no STF alegando violação da decisão do Supremo proferida naquele primeiro HC, porque entendia-se, pelo menos nessa argumentação da Defensoria, que aquela decisão teria efeito ergal. O STF conhece a reclamação. Conhece. Ainda não julga, conhece. Aí 2 ministros que conheceram sob o fundamento de que a decisão do juiz da vara de execução penal do Acre violava, ao negar a progressão de regime, o que decidiu no STF naquele HC, que teria por si só efeito ergal. Ministro Gilmar Mendes e ministro Eros Grau. Já os demais ministros que conheceram a reclamação, conheceram sob outro fundamento. O ministro Euri Zavascki, se valendo do que disposto no antigo 462 do Código de Processo Civil, atual 463, que diz: se depois da propositura da ação, no caso da reclamação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, e que fato é esse? Edição da súmula vinculante. Caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento em que proferir a decisão. Assim, o ministro Euri disse: olha, a época em que impetrada a reclamação, mas antes de ser julgada, não havia súmula vinculante 26. Mas agora, quando foi trazida à pauta a reclamação para julgamento, já existe a súmula vinculante. Um fato superveniente à impetração da reclamação, mas que influencia no que está ali para ser discutido, podendo, portanto, ser conhecido de ofício pelo órgão julgador. Portanto, abrindo parênteses, importante esclarecer que em 2009, ou seja, após a decisão no HC, e depois da reclamação ter sido ajuizada, mas antes de ser julgada, o STF editou súmula vinculante, afirmando que era permitida a progressão de regime em crimes hediondos, súmula vinculante número 26. Que diz: para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei de 1072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, realização de exame criminológico. Assim, 4 ministros aderiram a essa tese. Então veja que interessante. 2 ministros, Gilmar Mendes e Eros Grau, conheceram a reclamação por suposta violação ao que decidido no HC. Já outros 4 ministros, totalizando 6 pelo conhecimento, conheciam a reclamação. 4, não por violação ao que decidido no HC, mas por violação à súmula vinculante número 26, que, embora seja posterior, foi ditada antes da reclamação ser julgada. Então, com fundamento no 493 do Código de Processo Civil, o órgão julgador pode, de ofício, analisar essa questão, constitutivo, modificativo ou extintivo, que influir no julgamento do mérito da reclamação. Então, friso para vocês: 2 ministros conheceram a reclamação por violação ao que decidido no HC, Gilmar Mendes e Roberto Grau. Outros 4 conheceram a reclamação por violação ao que decidido na súmula vinculante número 26, com fundamento no artigo 493 do Código de Processo Civil. Então, existiram ou foram proferidos 6 votos pelo conhecimento da reclamação, embora por fundamentos diversos. E a reclamação foi então conhecida. 6 votos pelo conhecimento. 4 por um fundamento e 2 por outro fundamento. Com fundamento da abstrativização, apenas 2. Assim, 4 ministros, Euri Zavascki, Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello, votaram a favor da reclamação, porém não pelo fato de decisão do juiz do Acre ter afrontado o que decidido pelo Supremo no HC 82959, mas sim em virtude de decisão do magistrado ter ficado posteriormente contrária à súmula vinculante 26, o que enseja expressamente reclamação, artigo 103A, parágrafo 3º, combinado
com o 493 do Código de Processo Civil atual, antigo 462 do CPC de 1973. E os demais ministros? Outros 4 ministros entenderam que não era caso de conhecimento da reclamação, mas concessão de HC de ofício, e o outro ministro não votou porque estava ausente. Então nós tivemos 6 votos pelo conhecimento da reclamação, 4 com fundamento na violação à súmula vinculante 26, por força do 493 do Código de Processo Civil, e 2, Gilmar Mendes e Eros Grau, por violação que decidiu naquele primeiro HC, tendo em conta a tese da abstrativização. 4 votaram pelo não conhecimento da reclamação e concessão de HC de ofício, e um ministro não votou. Então veja que pela tese da abstrativização, apenas 2 votos. Apenas 2 votos. E se formos computar aqueles que não votaram a favor da abstrativização, nós vamos ter 4 que conheceram a reclamação, mas contrário à abstrativização, e mais 4 que não conheceram a reclamação, só aí 8. E mais o que não votou, 9. Então só 2 favoráveis à tese da abstrativização. Vamos agora de forma resumida a todos os votos? Resumo do julgamento da reclamação 4335. Reclamação deveria ser conhecida, pois houve ofensa à decisão proferida no HC 82959. Aqui nós temos a tese da abstrativização. Favorável a essa tese, apenas 2 ministros. Gilmar Mendes, ainda na corte, o já aposentado Eros Roberto Grau. Então, só 2 votos favoráveis à tese da abstrativização. A segunda linha que se formou, Teori Zavascki, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Celso de Mello, entenderam que a reclamação deveria ser conhecida, mas não por violação ao que decidido no HC, mas sim por ofensa à súmula vinculante número 26, por força do 493 do Código de Processo Civil. Já a outra linha que se formou, a reclamação não deveria ser conhecida, porque o HC tem eficácia interparte. Então deveria ser rejeitada a reclamação, não conhecida, nem conhecida a reclamação. Eu estou falando aqui de julgada procedente e improcedente, nem conhecida, porque não é caso de reclamação. E concedido o HC de ofício. Nesse sentido, Sepúlveda pertence. Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e ministro Marco Aurélio Mello. Assim, à guisa de conclusão, o STF reconheceu a tese da abstrativização na reclamação 4335A, não reconheceu. E chamo a atenção de vocês para o caso do amianto. Muito cuidado, nós já falamos sobre isso, tá? Exatamente quando discutimos a hipótese, né, a possibilidade de controle incidental em ações de controle concentrado abstrato. Disse para vocês, não confundir controle incidental com difuso. Nesse caso do amianto, ou seja, em ADI, o STF, incidentalmente na ADI, analisou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei que seria necessário esse julgamento para o que ser analisado no caso concreto. E para lembrar a questão, existia uma lei federal, que regulava o uso do amianto em algumas hipóteses. Não excluía de forma absoluta. Assim, a União, no exercício da competência legislativa concorrente, com fundamento 24, inciso 1 da Constituição, editou uma lei federal sobre normas gerais. Olha o que diz lá. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Regulava o uso do amianto, não bania de forma absoluta, mas regulava o uso do amianto. Uma série de leis estaduais foram editadas, por exemplo, no Rio de Janeiro, banindo por completo o uso do amianto. Foram propostas uma série de ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, ação do controle concentrado, abstrato, em que se pedia, olha o pedido, para que as leis estaduais que baniram o amianto fossem declaradas inconstitucionais. Por quê?
Porque a lei estadual, havendo lei federal, deveria se limitar a normas específicas. Ou seja, conforme o parágrafo 2º, a competência dos estados, existindo lei federal sobre norma geral, seria uma competência suplementar, complementar, não cumulativa. Olha o que diz lá. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Só podem os estados legislar sobre norma geral se inexistir lei federal. Veja o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Aqui você tem a competência suplementar supletiva, apenas no caso de inexistência de lei federal. Mas existindo lei federal sobre normas gerais, a competência dos estados não seria suplementar supletiva, mas suplementar complementar, podendo apenas legislar sobre normas específicas. Assim, foram propostas uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, cujo pedido era para se declarar inconstitucional essas leis estaduais que baniam por completo o amianto. A questão, então, chega ao Supremo. O pedido é para analisar a constitucionalidade da lei estadual ou das leis estaduais. A questão chega no Supremo e é levantada, então, uma questão de ordem, alegando que a lei federal, que permitia o uso de amianto em algumas oportunidades, teria passado por um processo de inconstitucionalização. Porque a época em que foi editada, não se entendia, não havia estudos suficientes que dissessem que o amianto seria absolutamente nocivo à saúde. Mas o tempo passa, novos estudos surgem. E agora, disse o Supremo, já existem estudos que comprovam que o amianto é absolutamente nocivo. Então a lei federal, que era constitucional à época em que foi editada, passou por um processo de inconstitucionalização. Uma inconstitucionalidade progressiva material teria se tornado inconstitucional. E agora é o problema. Se ela se tornou inconstitucional, lembrando, olha aqui, ela é nula de pleno direito. E se ela é nula de pleno direito, é como se ela nunca tivesse existido. E se ela nunca existiu, o Estado, ao editar uma lei estadual banindo o amianto, não viola a competência da União prevista no 24, parágrafo 1º, pois estaria na situação do parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Contudo, a lei federal não tem uma declaração formal de inconstitucionalidade. Então, a STF entendeu possível que, incidentalmente, nas ADIs, de ofício, se pronunciasse, primeiramente, quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei federal. E o STF declarou a mesma inconstitucional. E aí julgou o pedido nas ADIs, declarando constitucionais as leis estaduais, que baniam o amianto, pois não havia violação de competência da União, pois a lei federal seria inconstitucional e, consequentemente, nula de pleno direito. Perceba que aqui houve controle incidental, sim, mas dentro de uma ADI. Ou seja, de uma ação do controle concentrado. Então, não estou falando de controle difuso. De uma ação abstrata, não estou falando de controle concreto. De uma ação, veja só, em que se discute o interesse objetivo e não subjetivo. Portanto, mesmo que a decisão tenha sido proferida incidentalmente na ADI, o efeito não pode ser interparte. Pois não há autor e réu propriamente, não há interesse subjetivo submetido à apreciação. O exercício do controle de constitucionalidade é abstrato, ou abstratamente considerado. E aqui você deve tomar cuidado, porque tem se afirmado que o STF adotou a tese da abstrativização nessas decisões do amianto. Mas não pode ser abstrativizado o que já é abstrato. Pois a decisão, embora incidental, foi proferida no âmbito do controle abstrato e concentrado, processo objetivo, onde não havia como questão principal nessas ações interesse subjetivo sendo analisado. Então, embora tenha sido declarada inconstitucional incidentalmente a lei federal, essa declaração de inconstitucionalidade incidental se deu a partir do controle concentrado abstrato de constitucionalidade através de processos objetivos. Então não há que se falar em abstrativização nesse caso. Veja só. Amianto, competência legislativa concorrente.
Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei 11.643/2001 do Estado do Rio Grande do Sul e contra a Lei 12.589/2004 do Estado de Pernambuco, bem como na arguição de descumprimento do preceito fundamental ajuizada em face da Lei 13.11.3 e Decreto 41788, ambos do município de São Paulo. Os diplomas impugnados proíbem o uso de amianto, comercialização e produção de produtos à base de amianto a bestos naquelas unidades federativas. A Corte, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9055 de 95, que é a lei federal. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Edson Fachin, relator na DPF 109 São Paulo, que reajustou no sentido do voto proferido na sessão do dia 29/11, no julgamento da ADI, olha aqui, do Rio de Janeiro também. Então você pode juntar essa ADI do Rio de Janeiro, que é o precedente, essa ADI do Rio de Janeiro, com essas ADIs que julgaram agora a lei de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e também do município de São Paulo. O ministro Edson Fachin reiterou o acolhimento da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 de 95, suscitada a partir do voto do ministro Dias Toffoli. Na DPF 109 e na ADI 3357 ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido. E na ADI 3356, vencidos os ministros Eros Grau e Marco Aurélio. Mas perceba, chama atenção, nessas ações, ADIs, ADPF, ações de controle concentrado, abstrato. A inconstitucionalidade da lei federal foi declarada incidentalmente, mas a partir de ação, controle concentrado e abstrato, não do controle difuso e concreto de constitucionalidade. Então a STF não adotou a abstrativização na reclamação 4335 e também não adotou nessas ações, embora muitos falem que adotou. Pessoal, ficamos por aqui. Muita atenção quanto ao tema. Abraço grande, bom estudo a todos. Até a próxima.